Pessoal, estamos agora com a questão 36, aplicada neste domingo, dia 19, Prefeitura Municipal de Olinda, Pernambuco, banquinha IBDO. Vou falar assim no singular mesmo, banquinha, porque uma prova para professor de matemática, o mínimo que se espera é que se tenha o quê? Matemática. Deixa eu limpar aqui a minha lente. E essa daqui era a questão mais difícil dessa prova, questão 36, falando de função. O resto era pedindo raiz cúbica para elevar ao quadrado, diagonais de um polígono, enfim, prova de matemática extremamente elementar. Não tinha matemática. As poucas questões que tinham de matemática eram num nível assim vergonhoso. As provas que a CPCOM, por exemplo, elabora para nível fundamental incompleto, é mais difícil do que essa prova para professor de matemática. Então, bancas desse meu país vão elaborar uma prova para professor de matemática, o mínimo que se espera é que se tenha matemática. Vou deixar a prova aqui na descrição para vocês verem que eu não estou mentindo. Deixem aquela curtida, pessoal, se inscrevam no canal, playlist aqui na descrição da banca IBDO, e vamos lá aqui para mais uma resolução, tá? Essa aqui é uma questãozinha interessante, precisar saber os conceitos de função, apesar de não ser uma questão difícil. Semana passada eu fiz uma questão muito parecida com essa da banca CPCOM. Com relação ao estudo das funções, analise as sentenças abaixo, marcando V para verdadeiro e F para falso. Após, assinale a alternativa que apresenta a correta sequência. Uma função ou aplicação, F é uma lei segundo a qual o elemento x em um conjunto A está associado a exatamente um elemento chamado f de x em um conjunto B. É isso mesmo, né? Essa primeira aqui está verdadeira no meu ponto de vista. Presta atenção. O que é uma função, pessoal? Uma função é uma aplicação de um conjunto A em um conjunto B. Você tem aqui alguns elementos no conjunto A, certo? Algo mais ou menos assim, conjunto A, conjunto B. Você tem aqui alguns outros elementos no conjunto B. Eu fiz isso semana passada, inclusive. Bom, então, ó, cada elemento de A tem que ter exatamente um correspondente em B, certo? Então, eu não posso ter, por exemplo, algo desse tipo aqui, ó. Você pega esse elemento, pegar aqui x1, x2, x3, x4, x5, x6 e assim por diante. Aí aqui y1, y2, y3. Aliás, vou fazer os F, né? Igual ele classificou lá. Esse aqui é f de x1, esse aqui é f de x2, f de x3, f de... E aí vai, por aí vai, né? Agora, aliás, aqui é f de x2 também, né? Ó. Aqui não pode, pessoal. Isso aqui não pode ocorrer, tá? Porque você tem x2, relacionado com dois elementos do contradomínio. Então, isso aqui não pode acontecer. Se isso acontecer, não é função. Tudo bem? Elementos diferentes podem ir para o mesmo elemento no domínio, certo? A função não vai ser injetiva, mas não deixa de ser função, tudo bem? Assim, por exemplo, eu posso mandar todo mundo para o mesmo elemento, certo? O que é que você precisa entender? Para ser função, bota na tua cabeça isso, para ser função, no conjunto A, não pode sobrar elemento. Todo elemento de A tem que ter exatamente um correspondente em B. Quando eu digo exatamente, obriga que cada elemento de A parta exatamente uma flecha, certo? Então, isso aqui é uma função, beleza? Isso é uma função. Quando é que ela seria injetiva? Quando é que ela seria injetiva? Quando cada elemento daqui, ó, elementos diferentes do domínio estão ligados a elemento diferente do contradomínio. Aqui, ó, é uma função injetiva. Se eu peguei elementos diferentes no domínio, obtive elementos diferentes no contradomínio. Neste caso aqui, pessoal, além dela ser injetiva, ela é sobrejetiva.
Por quê? Porque não sobrou elemento no contradomínio, tá? Se ela é sobrejetiva, o contradomínio é igual ao conjunto imagem. Quem é a imagem aqui? Vai ser esses elementos aqui, né? Ó, f de x1, f de 2, aqui f de x3 e por aí vai. Tudo bem? Agora, cuidado, que a recíproca não é verdadeira. Se uma função, se o contradomínio é igual à imagem, quer dizer que ela é sobrejetiva? Quer dizer que ela é bijetiva? Não. Tá? Vou até mostrar para vocês aqui, ó. Então, decidimos já que esse item 1 é verdadeiro, né? O item B, geometricamente, as raízes de uma função correspondem às ordenadas dos pontos de seu gráfico que interceptam o eixo Y. Na verdade, não. Na verdade, é onde intercepta o eixo X, né? Isso está errado também, ó. Você tem assim, você tem uma função e você tem um determinado gráfico, certo? Então, os zeros dessa função, ele chamou de raiz, mas na verdade é zero, né? A função tem zero. Esse aqui são os zeros da função, né? Ó, x1, x2, x3 são os valores do gráfico que intersectam o eixo x. É quando o y é zero, tá? O que é que está dizendo na questão? Está dizendo que, geometricamente, as raízes de uma função correspondem às ordenadas dos pontos de seu gráfico que interceptam o eixo y. Na verdade, não. Na verdade, é as abscissas que interceptam o eixo x, né? Os pontos que intersectam o eixo x. Então, esse item aqui, ele está falso. O item que poderia confundir a galera aqui, pessoal, é o terceiro item aqui, ó. Seja f uma função, ó, seja f uma função de A em B, f de A em B, botou simbolicamente, né? A função f é dita bijetora se e somente se seu conjunto imagem for igual ao contradomínio. Isto é, a imagem é igual ao contradomínio. Preste atenção, pessoal. Olha só. Se ela é bijetiva, vou até colocar elementos aqui, o contradomínio é igual à imagem, certo? Vou colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se ela é bijetiva, o contradomínio é igual à imagem. Tudo bem? Quem é o contradomínio aqui? É o conjunto B. E quem é a imagem? É o próprio conjunto B. A pergunta é, se o contradomínio for igual à imagem, ela é bijetiva? Presta atenção. Olha o que é que a gente precisa pensar aqui, ó. Contradomínio de F é igual à imagem de F. Olha, vamos fazer o contrário. Ela é bijetiva. Se ela é bijetiva, implica que o contradomínio é igual à imagem. O conjunto contradomínio é igual ao conjunto imagem. Isso é verdade. Não tem para onde você correr, certo? Se ela é bijetiva. Agora, e a recíproca disso? Ou seja, se o contradomínio for igual ao conjunto imagem, significa que ela é bijetiva? Não, isso aqui é falso, tá? Então, para valer o se somente se, tinha que valer a ida e valer a volta. Tudo bem? E eu posso dar para vocês um exemplo aqui, bem rapidinho, olha. Olha só, vou tirar esse elemento 6, ó. Vou puxar para cá assim, ó. Eu pergunto para vocês, quem é o contradomínio dessa função f aqui? Quem é o contradomínio dessa função f? É o próprio conjunto B. E quem é a imagem? É o próprio conjunto B. Agora eu pergunto, ela é bijetiva? É claro que não, porque ela não é injetiva. Peguei dois elementos diferentes no domínio, obtive o mesmo elemento no contradomínio, o mesmo elemento da imagem. Então, ela não é injetiva, ela é sobrejetiva, certo? Agora, você poderia dizer assim, para ela ser bijetiva, é se somente se ela for injetiva e sobrejetiva. Se ela for injetiva e sobrejetiva, ela é bijetiva. Tudo bem? Então, esse item aqui era falso. Beleza? Então, essa daqui era a nossa ordem correta. Nem me lembro mais qual é a opção. Deixa eu ver aqui. Isso dá a opção D, tá? Isso daqui vai dar para vocês opção D. Tudo bem? Então, achei necessário fazer essa explanação sobre funções
um assunto que eu tratei ainda essa semana no canal. Galera que assistiu aí, provavelmente não teve dificuldade. Beijo no coração, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.